Bom, nosso grupo ficou com o tema de utilização de IA para enfrentamento de problemas relacionados à Last Mile, e a empresa que nós escolhemos para esse estudo de caso foi a TNT Express, que ela presta serviços no Brasil, mas ela é uma parte da FedEx, que é uma prestadora de serviços do ramo de logística. Aqui um pouco do que vamos apresentar a seguir. Em relação aos desafios do Last Mile na TNT Express, nós podemos dizer que os altos custos operacionais do Last Mile estão relacionados às rotas longas e complexas, às adversidades que podem ser encontradas nas estradas, múltiplas tentativas de entrega, problemas de comunicação no rastreio, necessidade de mais CDs ou hubs e a diversidade de volume, que é um dos tópicos da empresa, né, dos serviços oferecidos, as entregas personalizadas. Então, dentre esses tópicos, a gente pode destacar alguns dos pontos que podem fazer os custos ficarem mais altos, como a extensão territorial, visto que falamos de Brasil e é um país de proporção continental, e a dependência quase exclusiva do modal rodoviário. As informações erradas ou insuficientes por parte do cliente em relação ao endereço onde vai ser feita a entrega, ou o próprio cliente pode não estar, o que a empresa tem que garantir a entrega, então pode gerar custos. E entregas pequenas em locais muito distantes ou entregas grandes em centros urbanos, que pode ter problemas com a qualidade da estrada ou congestionamentos. Como a flexibilidade de serviços é um dos produtos da TNT Express, eles podem ter o custo impactado pela complexidade operacional, pelo tamanho da carga e do peso variado e desperdício de capacidade. Por exemplo, colocar pouca carga dentro de um caminhão e colocar ele para fazer viagens longas, o que vai acabar gerando desperdício de capacidade, e também pode ser uma operação mais complexa se for uma questão onde ele tenha um caminhão com muitas paradas e cargas diferenciadas em tamanho e peso, que pode dificultar a movimentação. Tem também a questão de agendamento, o agendamento flexível, que é um dos produtos da TNT, onde o cliente vai dizer onde e quando e como ele vai querer receber a carga dele, o que pode acabar gerando ineficiência da rota e pode gerar mais gastos relacionados ao veículo e à equipe. E também um maior número de paradas, o que pode ocasionar uma eficiência reduzida em relação à rota e a adaptação do tipo de entrega, que vai depender, por exemplo, de contratação de guindaste ou de outros modos de entrega. Bom dia, meu nome é Vitor, fui para falar sobre a implementação de IA no planejamento de rotas. Primeiro a gente vai começar a falar sobre o algoritmo, que o algoritmo foi o Digicastra, que ele é bastante utilizado para uma melhoria de rotas. Ele vai traçar um caminho mais curto e otimizar o caminho entre os dois pontos, calculando a rota mais rápida. Ele também vai calcular uma rota com menos tráfego, que isso levará a ter um menor custo, visto que vai ter menos tempo na estrada e o caminho vai ser mais longo, mais rápido. Além disso, ele também vai ter uma melhoria no impacto ambiental, pois não vai ter muito impacto, porque a rota vai ser menor, vai ter menos emissão de gás carbônico para o meio ambiente. E como a gente pode fazer essa integração, essa IA funcionar corretamente? A gente pode utilizar ferramentas externas que já existem, como o Google Maps, o Waze, o mapa do iOS, para integrar ela com a nossa IA da nossa empresa, para ela sempre ter sempre os dados em tempo real e atualizar automaticamente a rota para o motorista já ficar ciente da mudança. Além disso, para ficar mais preciso, a gente pode também utilizar os dados meteorológicos das notícias para ficar por dentro se vai ter uma chuva forte na estrada ou alguma queda de árvore, algo do tipo. Bom, dando continuidade, irei falar sobre duas ferramentas que são poderosíssimas e, quando são aplicadas de forma eficaz, elas podem transformar a operação logística
e, consequentemente, melhora a eficiência do last mile. Essas ferramentas são análise preditiva e a otimização de recursos. A análise preditiva, ela usa grandes volumes de dados históricos ou em tempo real para prever padrões futuros, né? E nesse caso, prever padrões de tráfego e demanda para ajustar os horários e recursos. Ou seja, a gente tem o nosso dataset, nosso conjunto de dados sobre horário de pico, quais dias e épocas do ano que tem alta demanda ou baixa demanda, as condições climáticas e aí possíveis acidentes, quais os dias que tem mais acidentes, quais horas que tem mais acidentes, e a partir desses dados conseguimos fazer previsões, né? Quais seriam essas previsões, por exemplo? O congestionamento de determinadas rotas, os horários desses congestionamentos, onde e quando os picos de demanda eles vão ocorrer, e prever também, por exemplo, condições climáticas, né? A primeira semana de tal mês sempre chove, a gente tem que ficar atento a isso para conseguirmos alocar os recursos e definirmos horários que sejam mais eficientes. Bom, em relação à adaptação do modal, as características de demanda, podemos fazer uma análise preditiva com os dados que nós temos, sejam eles dados de demanda, as características das cargas dessa demanda, as condições de trânsito para otimizar, por exemplo, a capacidade do transporte e alocar o melhor transporte no melhor horário, por exemplo. E a partir desses dados históricos podemos prever, por exemplo, o volume dos pedidos também, as características das encomendas, as condições que devemos operar para ter uma melhor eficiência. E a partir dessas previsões, né, podemos gerar um modelo de IA para sugerir qual o melhor modal de transporte para atender aquela demanda. Podemos sugerir também a melhor distribuição de mercadorias, ou seja, qual mercadoria vai em qual caminhão, para que tenhamos de forma eficiente uma distribuição de espaço. Podemos sugerir também a ordem das entregas, né, para aproveitar o máximo a capacidade de cada veículo. Bom, vou falar agora sobre a redução de custos e tentativas de entrega. Para a gente diminuir as inúmeras tentativas de entrega que ficam sendo até cansativo para o próprio transportador, a gente poderia implementar uma análise predativa, que basicamente a IA iria ter um histórico do comprador, que iria ter as entregas bem-sucedidas que o cliente teve e identificar padrões para traçar uma rota mais apropriada. Além disso, também a gente poderia disponibilizar um monitoramento em tempo real, na qual o cliente iria acompanhar sempre a sua entrega e saber onde está. E para diminuir o tempo da carga parada, a gente poderia ter uma gestão inteligente, na qual a IA iria monitorar o fluxo de entrada e de saída, e seria isso tudo em tempo real, e organizar a disposição das cargas com preferência de entrega. Também uma rotativa de cargas, na qual essa teria uma rapidez com que os itens seriam processados para serem retirados do centro de distribuição.